Naquela noite, meu filho me disse algo que nenhuma mãe deveria escutar. Estávamos em casa. Lucas havia organizado um jantar sofisticado para celebrar sua promoção na empresa. Flores brancas sobre a mesa, velas, taças de cristal que brilhavam sob a luz do lustre. Eu estava lá em cima, no meu quarto, terminando de me arrumar. Vesti um tubinho vermelho, discreto, mas elegante, e o broche de prata que minha mãe me dera antes de morrer. Olhei-me no espelho e pensei: hoje meu filho celebra o sucesso dele. Quero estar presente. Então, ouvi a voz dele no pé da escada. Mãe. Saí para o corredor. Sim, meu amor. Lucas subiu uns 3 degraus, hesitante, como se não quisesse se aproximar demais. Não desça, por favor. Fiquei paralisada. Como assim? Ele baixou o olhar, respirou fundo e, quando voltou a me encarar, seus olhos já não eram os do meu filho. A senhora me constrange, mãe. O ar parou. Minha sogra, a Márcia, vai ocupar seu lugar à mesa. Ela, sim, sabe se portar num jantar como este. Eu não gritei, não chorei, apenas o encarei e sorri, porque naquele instante algo dentro de mim se quebrou, mas também se ajeitou. Tudo bem, filho. Aproveite o seu jantar. Fechei a porta do quarto, sentei na beirada da cama, toquei no broche de prata e esperei. Ouvi risadas lá embaixo, brindes de taças. A voz aguda e irritante da minha nora, Isabela, e a voz grave da mãe dela, Márcia, ocupando meu lugar na minha mesa. 30 minutos depois, levantei-me, arrumei o cabelo, coloquei os brincos de pérola, retoquei a maquiagem e desci as escadas. Quando cheguei à sala de jantar, todos se viraram para mim. Lucas empalideceu. Isabela parou de sorrir. Márcia franziu o senho, mas eu não estava sozinha. Ao meu lado, de terno impecável e um sorriso cordial, caminhava o Dr. Marcelo Figueiredo, gerente-geral do Grupo Guimarães, a empresa onde meu filho acabara de ser promovido. Marcelo estendeu a mão para Lucas. Lucas, quero te apresentar formalmente a senhora Helena Guimarães, acionista majoritária do Grupo Guimarães. Sua promoção foi aprovada pessoalmente por ela. O silêncio foi tão profundo que era possível ouvir o tremor das taças. Lucas não se moveu. Eu apenas disse: boa noite, aproveitem o jantar. E me virei. Naquela noite, não voltei a descer, mas naquela noite, tudo mudou. Meu nome é Helena Guimarães, tenho 57 anos, e antes de te contar o que aconteceu depois daquela noite, preciso que você entenda como cheguei até ali, porque nenhuma mãe chega a esse ponto por acaso. Nasci em Belo Horizonte, em uma família de comerciantes. Meu pai tinha uma pequena indústria têxtil. Não éramos ricos, mas também não nos faltava nada. Aprendi desde criança o valor do trabalho, o cheiro de tecido recém-cortado, o som das máquinas ao amanhecer, as mãos do meu pai sujas de tinta ao revisar notas fiscais todas as noites. Minha mãe era uma mulher quieta, elegante, sempre com um broche de prata preso no colarinho da blusa. Ela me dizia: Helena, uma mulher que sabe guardar silêncio na hora certa, também sabe quando falar. Eu a admirava. Estudei administração de empresas. Me formei com honras. Conheci Ricardo Guimarães na universidade. Ele estudava engenharia. Era sério, responsável. Vinha de uma família tradicional de São Paulo. Nos casamos 2 anos depois. Foi um casamento simples, flores brancas, música suave de bossa nova. Minha mãe me deu seu broche de prata naquele dia, para que você se lembre de onde veio, filha. Ricardo conseguiu emprego em uma empresa têxtil. Eu decidi ficar em casa quando Lucas nasceu. Foi a decisão mais natural do mundo. Meu filho, meu universo, aqueles olhos grandes que me olhavam como se eu fosse a única luz em sua vida. Lembro-me das manhãs na cozinha, do aroma do café passado. Lucas sentado na sua cadeirinha, com as mãos cheias de pão de queijo. Eu cantando para ele enquanto preparava o café. Ricardo lendo o jornal, sério como sempre, mas sorrindo toda vez que Lucas dizia: Mamãe. Foram anos bons,
anos tranquilos. Morávamos em uma casa modesta em Moema, nada ostentoso. Um jardim pequeno onde Lucas brincava com a bola, um quintal com vasos de buganvílias que eu regava toda tarde, uma sala com móveis herdados da minha sogra. Quando Lucas completou 5 anos, meu pai adoeceu. Câncer de pulmão. Voltei para Belo Horizonte. Passei meses cuidando dele. Ricardo ficou em São Paulo com Lucas. Minha mãe já não aguentava sozinha. Nem eu. Em uma tarde, meu pai pegou minha mão. Helena, a fábrica é sua. Não à venda. Você tem visão, tem força. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Ele morreu 3 semanas depois. Eu herdei a fábrica. Ricardo não concordou. Você não tem experiência, Helena. Vende logo isso. Use o dinheiro para a educação de Lucas. Mas algo em mim se recusava. Contratei um administrador. Revisava os números toda semana. Viajava para Belo Horizonte 2 vezes por mês. Aprendi a ler balanços, a negociar com fornecedores, a detectar quando alguém mentia para mim. A fábrica cresceu. Em 5 anos, duplicamos a produção. Abrimos mais 2 filiais. Contratamos 50 funcionários. Começamos a exportar para os Estados Unidos. Ricardo continuava desaprovando. Você está negligenciando sua família, Helena. Mas Lucas nunca reclamou. Eu chegava cansada, mas sempre tinha tempo para ele, para ajudar com a lição de casa, para levá-lo ao cinema aos domingos, para ouvi-lo falar dos seus sonhos. Mãe, quando eu crescer, quero ser igual a você. Essas palavras enchiam meu coração. Quando Lucas tinha 12 anos, Ricardo morreu em um acidente de trânsito. Um caminhão avançou o sinal. Não houve dor, foi o que me disseram. Foi instantâneo. Ficamos sós, Lucas e eu. Chorei durante meses, mas não podia desmoronar. Eu tinha um filho, tinha uma empresa, tinha responsabilidades. Segui em frente. Lucas estudou nas melhores escolas. Nunca lhe faltou nada. Aulas de inglês, viagens para a Europa, um computador novo todo ano, tudo o que ele quisesse. Eu trabalhava 12 horas por dia, mas todas as noites jantávamos juntos, não importava o quê. Essa era a nossa regra. Como foi seu dia, meu amor? Bom, mãe. E o seu? Cansativo, mas ver seu rosto o torna melhor. Eu sorria. Quando ele fez 18 anos, eu disse: Lucas, tudo o que construí é para você. Algum dia, isso será seu. Ele me abraçou. Obrigada, mãe. Não vou te decepcionar. Entrou na faculdade, estudou administração de empresas, como eu. Saía com amigos, tinha namoradas, vida normal. Eu estava orgulhosa, até que conheceu Isabela, uma garota bonita, cabelo castanho, sorriso perfeito, filha de uma família bem-sucedida dos Jardins. O pai dela era advogado. A mãe, Márcia, organizava eventos de caridade. No início, tudo parecia bem. Isabela vinha jantar às sextas. Eu cozinhava. Lucas ria mais. Parecia feliz, mas algo nos olhos de Isabela nunca me agradou. Havia uma frieza, uma forma de me olhar de cima a baixo, como se eu fosse menos. Uma tarde, ouvi uma conversa. Isabela falava ao telefone no jardim. Eu estava regando as plantas. Sim, mãe, eu sei, mas Lucas tem futuro e a mãe dele tem dinheiro. Isso é o que importa. Meu sangue gelou, mas não disse nada porque ainda tinha esperança. Ainda acreditava que meu filho veria a verdade. Eles se casaram 2 anos depois. Um casamento grande, muito grande, em um luxuoso buffet nos Jardins. 300 convidados, flores importadas, orquestra ao vivo. Eu paguei por tudo. Isabela queria que a mãe dela organizasse tudo. Eu apenas assinava os cheques. No dia do casamento, Lucas me abraçou. Obrigado por tudo, mãe. Você é a melhor. Eu só quero que você seja feliz, meu amor. Mas naquela noite, quando vi Márcia ocupando o lugar de honra ao lado dos noivos e eu sentada 3 mesas atrás, algo dentro de mim começou a se quebrar. E eu só soube muito depois, mas aquela noite já havia começado. Os primeiros meses após o casamento foram estranhos. Lucas e Isabela se mudaram para um apartamento novo, moderno,
na Vila Olímpia, com janelões enormes e uma varanda com vista para a cidade. Eu ajudei com o sinal. Isabela escolheu os móveis. Eu apenas perguntei: tem certeza de que é isso que vocês querem? Lucas me beijou a testa. Sim, mãe. Isabela tem bom gosto. Não disse mais nada. No início, eles vinham jantar aos domingos, como sempre fizemos. Eu cozinhava moqueca de camarão, arroz à grega, as receitas que Lucas amava desde criança, mas Isabela mal provava a comida. É que eu estou de dieta, senhora Helena. A senhora entende. Ela sorria, mas seus olhos não. Márcia vinha com eles às vezes. Sentava-se na cabeceira da mesa. A cabeceira onde Ricardo costumava sentar, onde meu pai sentava quando nos visitava. Eu não disse nada porque queria manter a paz. Uma tarde, Lucas me ligou. Mãe, preciso de um favor. Diga, meu amor. Você poderia me emprestar 15 mil reais? É para umas despesas. 15 mil reais. Não era uma quantia pequena, mas também não era algo que eu não pudesse dar. Aconteceu alguma coisa? Não, mãe. Só preciso do dinheiro. Transferi o dinheiro naquele mesmo dia. Ele nunca mais mencionou o assunto. 2 semanas depois, vi nas redes sociais as fotos de Isabela em Trancoso. Resort de luxo, coquetéis na piscina, pôr do sol perfeitos. Aniversário antecipado com meu amor, dizia a legenda. Senti algo estranho no peito, mas não disse nada, porque era o dinheiro dele agora. Não era. Os domingos começaram a rarear. Mãe, neste domingo não podemos. Isabela tem um evento com a família. Mãe, neste fim de semana vamos a Campos do Jordão com os sogros. Mãe, estamos cansados. Você se importa se a gente descansar? Eu nunca me importava. Eu apenas dizia, claro, meu amor, descansem. Mas a casa começou a parecer maior, mais vazia. Um dia, decidi surpreendê-los. Passei no apartamento deles sem avisar. Levei um pote com caldo de feijão fresquinho. Eu sabia que Lucas adorava. Toquei a campainha. Isabela abriu a porta. Estava de roupão de seda. O cabelo perfeito. Maquiagem impecável. Senhora Helena. Olá, Isabela. Trouxe caldo de feijão. Pensei que Lucas... Ele não está. Ah, saiu. Está trabalhando. Fiquei parada. Ele não te contou. Conseguiu um emprego no Grupo Guimarães. Já está lá há 3 semanas. Grupo Guimarães. Minha empresa, a empresa que eu fundei, que eu ergui, que levava meu sobrenome. E meu filho trabalhava lá e eu não sabia. Não, ele não me disse. Isabela sorriu. Aquele sorriso frio que eu já começava a reconhecer. Bom, é que Lucas queria fazer por conta própria, sabe? Sem a ajuda da mamãe. A palavra mamãe soou como um insulto. Entendo. Quer entrar? Não, obrigada. Só entregue o caldo de feijão. Claro. Ela fechou a porta. Fiquei parada no corredor com o pote nas mãos, sentindo que algo dentro de mim começava a se partir. Lucas trabalhava na minha empresa e não havia me dito. Naquela noite, liguei para ele. Lucas, por que não me disse que estava trabalhando no Grupo Guimarães? Silêncio. Mãe, eu queria te contar, mas... Mas o quê? Não queria que você pensasse que eu estava me aproveitando de você. Eu nunca pensaria isso. Eu sei. Mas Isabela disse que eu devo fazer meu próprio caminho, que se você me ajudar, as pessoas vão pensar que eu não valho nada por mim mesmo. Isabela diz. Isabela diz. Lucas, você vale muito. Sempre valeu. Obrigado, mãe. Mas me entenda. Eu preciso provar para o mundo que consigo sozinho. Tudo bem, filho. Desliguei, e naquela noite chorei porque meu filho estava trabalhando na empresa que eu construí para ele, e eu nem sequer sabia. Às vezes, confiamos demais em quem não devemos. Você também já se decepcionou com alguém que amava? As semanas se passaram. Lucas começou a subir rápido na empresa. Rápido demais. O doutor, Marcelo Figueiredo, meu gerente-geral, me ligou. Senhora Guimarães, seu filho é muito capaz, muito trabalhador. Fico feliz em ouvir.
Pensamos em promovê-lo a supervisor de logística. Tão cedo? Ele tem potencial. Eu sabia que Marcelo era leal, que faria o que eu pedisse, mas também sabia que se eu interviesse diretamente, Lucas ficaria irritado, Isabela ficaria irritada. Então, deixei as coisas fluírem, mas algo não me deixava dormir. Uma tarde, fui aos escritórios do Grupo Guimarães. Entrei pela porta de serviço, subi pelo elevador de carga, cheguei ao andar de logística e vi Lucas. Estava em seu cubículo, sério, concentrado, revisando papéis, falando ao telefone. Parecia feliz. Eu estava prestes a ir embora quando ouvi vozes na sala de reuniões. Reconheci a voz de Isabela. Você tem que pedir para sua mãe te colocar em um cargo melhor. Você não pode ficar na logística. Isso é para funcionários comuns. Isabela, eu estou há apenas 2 meses. Não importa, ela é a dona. Se você pedir, ela te dá. Ou por acaso ela não te ama o suficiente? Silêncio. Minha mãe me ama, mas eu não quero pedir nada a ela. Lucas, não seja ingênuo. Ela tem milhões. Por que não aproveitar? Minha mãe diz que você deveria estar na diretoria, não perdendo tempo com caixas e entregas. Eu não estou perdendo tempo. Você sabe quanto ganha o diretor de operações? R$ 75 mil por mês. Quanto você ganha? 7.500. É ridículo. Gelei, então era isso. Não era amor, não era apoio, era ambição. Saí dali sem fazer barulho. Naquela noite, toquei no broche de prata que eu usava sempre no pescoço e lembrei das palavras de minha mãe. Uma mulher que sabe guardar silêncio na hora certa também sabe quando falar. Ainda não era a hora de falar, mas esse momento estava próximo. Decidi ficar em silêncio, não porque fosse covarde, mas porque ainda tinha esperança. Esperança de que Lucas despertasse, de que visse o que eu já via, de que se lembrasse de quem era antes de conhecer Isabela. Mas a esperança, às vezes, nos torna cegos. Os meses seguintes foram como caminhar sobre cacos de vidro. Cada passo doía. Mas eu seguia avançando. Lucas continuava subindo na empresa. Primeiro foi supervisor, depois coordenador de área, depois subdiretor de operações. Marcelo me ligava toda vez que havia uma promoção. Senhora Guimarães, está de acordo em promover Lucas? Ele merece. É bom trabalhador, mas há outros com mais experiência. Então, dê a vaga a eles. Com todo respeito, senhora, seu filho vem ao meu escritório toda semana. Insiste que está pronto para mais responsabilidades. Eu ficava em silêncio. O que a senhora quer que eu faça? Dê a vaga a ele, Marcelo. Mas que ele sinta que a conquistou por si mesmo. Entendido. Assim foi durante 2 anos. Lucas crescia na empresa, ganhava mais dinheiro. Cada promoção vinha com um aumento de salário, com um carro novo, com um relógio caro, com jantares em restaurantes que eu nunca conheceria. E eu? Eu continuava sendo a mãe que esperava os domingos, mas os domingos já não chegavam. Uma tarde, Lucas me ligou. Mãe, Isabela e eu estamos pensando em comprar uma casa. Uma casa? Sim. Em Alphaville há uma residência incrível. 4 quartos, jardim, piscina. É perfeita. Fico feliz, filho. O problema é que precisamos de um pouco de ajuda com o sinal. De quanto você precisa? R$ 500 mil. 500 mil. Fiquei sem ar. Lucas, é muito dinheiro. Eu sei, mãe, mas é um investimento. E você sempre diz que propriedades são bons investimentos. Além disso, nós vamos te pagar. Não preciso que me pague, mas você tem certeza de que podem manter uma casa dessas? Claro que sim, estou ganhando bem. E Isabela está prestes a abrir o negócio de decoração dela. Isabela está trabalhando? Bom, ainda não, mas em breve. Silêncio. Mãe, você vai nos ajudar ou não? Essa pergunta, essa forma de perguntar, como se eu tivesse a obrigação, como se fosse meu dever. Claro que sim, filho. Transferi o dinheiro naquela mesma semana.
Nunca mais mencionaram o assunto. 6 meses depois, vi as fotos nas redes sociais. A casa, enorme, moderna, com móveis de design, quadros abstratos nas paredes, uma cozinha que parecia saída de revista. Isabela publicava fotos todos os dias. Meu lar perfeito. Graças a Deus por esta bênção. Vivendo o sonho. Nunca me marcou. Nunca me agradeceu, nunca me convidou para conhecer a casa. Um domingo me atrevi a ligar. Lucas, eu gostaria de conhecer sua casa nova. Ah, sim, mãe, claro. Um dia desses a gente organiza algo. Esse dia nunca chegou. Enquanto conto tudo isso, penso em onde você estará me escutando. Comecei a ver Lucas apenas em eventos da empresa, reuniões de acionistas, jantares corporativos, apresentações de resultados anuais. Ele chegava com Isabela, sempre impecável, sempre sorridente, sempre distante. Me cumprimentava com um beijo na bochecha. Oi, mãe. Oi, meu amor. Como você está? Bem. Ocupado, sabe como é. E ia embora. Isabela me olhava de longe com aquele sorriso que eu já conhecia. Frio, calculista, às vezes se aproximava. Senhora Helena, que vestido bonito. Obrigada, Isabela. É de onde? De uma boutique no centro. Ah, que lindo. Mas o tom dizia o contrário. Márcia também vinha a esses eventos, sempre de braço dado com Isabela, sempre elegante, sempre me olhando como se eu fosse a intrusa. Uma noite, durante um jantar de fim de ano, Márcia se sentou ao meu lado. Helena, que prazer te ver. Igualmente, Márcia. Escuta, queria te dizer uma coisa. Lucas cresceu tanto na empresa. Deve ser um orgulho para você. É sim. Isabela e eu sempre dizemos a ele para aproveitar esta oportunidade. Nem todos têm uma mãe tão generosa. Generosa. A palavra flutuou no ar como um insulto disfarçado. Eu só quero o melhor para o meu filho. Claro, todas as mães querem isso, mas às vezes é preciso saber a hora de soltá-los, de deixá-los voar sozinhos. Você me entende? Olhei nos olhos dela. Entendo perfeitamente. Márcia sorriu e foi embora. Naquela noite, quando cheguei em casa, sentei na sala, no mesmo sofá onde eu costumava ler histórias para Lucas quando era criança. Toquei o broche de prata e chorei. Chorei porque meu filho estava se afastando. Chorei porque ele não me ligava mais para contar como foi o dia dele. Chorei porque ele não vinha mais aos domingos. Chorei porque eu já não era sua prioridade. E o pior de tudo é que eu estava permitindo porque tinha medo. Medo de perdê-lo completamente. Medo de que, se eu dissesse algo, ele me expulsasse da vida dele para sempre. Assim, continuei em silêncio, continuei assinando cheques, continuei sorrindo nas fotos, continuei fingindo que estava tudo bem, mas por dentro eu estava morrendo. Um dia, Lucas me pediu outro favor. Mãe, preciso que você assine uns papéis. Que papéis? É para um projeto na empresa. Preciso da sua autorização. Do que se trata? É técnico. Marcelo já revisou. Só preciso da sua assinatura. Eu acreditei. Assinei. 2 semanas depois, Marcelo me ligou. Senhora Guimarães? A senhora autorizou a compra de 3 caminhonetes novas para o departamento de Lucas. 3 caminhonetes? Sim, com um custo total de R$ 700 mil. Gelei. Marcelo, eu assinei uns documentos, mas Lucas me disse que era para um projeto. Senhora, os documentos que a senhora assinou autorizam a compra desses veículos e também autorizam um bônus de desempenho para Lucas de R$ 150 mil. R$ 150 mil. Marcelo, Lucas pediu para você preparar esses documentos? Silêncio. Sim, senhora. Ele me disse que a senhora já havia aprovado. Desliguei e naquela noite, algo dentro de mim mudou. Já não era tristeza, já não era medo, era clareza. Aquela clareza fria e dolorosa que chega quando você finalmente aceita a verdade. Meu filho estava me usando e eu estava permitindo. Depois daquela ligação com Marcelo, algo em mim despertou. Não foi raiva, não foi vingança, foi lucidez.
Aquela lucidez incômoda que chega quando você finalmente se dá conta de que esteve cega, de que esteve justificando o injustificável, de que esteve permitindo que a machucassem porque tinha medo de ficar sozinha. Durante dias, não liguei para Lucas. Esperei. Esperei que ele me ligasse, que perguntasse como eu estava, que me procurasse. Passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Nada. Finalmente, fui eu quem ligou. Lucas, preciso falar com você. Mãe, estou ocupado. Pode ser depois. É importante. Ele suspirou. Tudo bem. Do que se trata? Os documentos que assinei no mês passado. Marcelo me disse que autorizavam a compra de 3 caminhonetes e um bônus para você. Silêncio. Lucas. Você me disse que era para um projeto. E mãe. As caminhonetes são para o projeto. Precisamos delas. E o bônus de R$ 150 mil é parte da minha compensação. Eu trabalho muito, mãe. Eu mereço esse dinheiro. Lucas, eu nunca duvidei do seu trabalho. Mas você mentiu para mim. Eu não menti, só não te dei todos os detalhes. Isso é mentir. Mãe, não tenho tempo para isso. Se você tem algum problema com a forma como conduzo as coisas na empresa, fale com Marcelo. Lucas, preciso desligar. A gente se vê. Ele desligou. Fiquei segurando o telefone com as mãos tremendo e naquela noite tomei uma decisão. Se meu filho não ia me dizer a verdade, eu a encontraria por conta própria. No dia seguinte, fui aos escritórios do Grupo Guimarães. Não avisei. Não liguei. Apenas cheguei. Marcelo me recebeu em seu escritório. Senhora Guimarães, que surpresa. Marcelo, preciso que você seja honesto comigo. Eu sempre sou, senhora. Como Lucas está trabalhando de verdade? Marcelo baixou o olhar. Senhora, diga a verdade, por favor. Ele respirou fundo. Lucas é inteligente, tem potencial, mas não está no nível das suas responsabilidades atuais. O que você quer dizer? Chega atrasado com frequência, delega demais, toma decisões sem consultar e, quando algo sai errado, culpa os outros. Fiquei em silêncio. Há vários funcionários que reclamaram. Dizem que Lucas tem favoritismo, que só chegou onde está porque é seu filho. E é verdade. Marcelo me olhou diretamente nos olhos. A senhora sabe a resposta, não sabe? Sim, eu sabia. Por que não me disse antes? Porque a senhora me pediu para tratá-lo como a qualquer outro funcionário. E foi o que fiz. Mas toda vez que tento impor limites, ele me diz que vai falar com a senhora, que a senhora o apoia. Eu nunca disse isso. Eu sei, mas ele usa isso como escudo. Levantei-me. Obrigada, Marcelo, pela sua honestidade. O que a senhora vai fazer? Ainda não sei. Saí daquele escritório com o coração partido, mas também com clareza. Naquela tarde, fiz algo que nunca havia feito. Procurei nas redes sociais o perfil de Isabela. Não apenas as fotos públicas, mas também os comentários, as marcações, as interações. E ali encontrei algo que gelou meu sangue. Uma conversa pública entre Isabela e uma de suas amigas. A amiga havia comentado em uma foto da casa. Amiga, que casa linda! Como vocês conseguiram? E Isabela respondeu. Risos. Obrigada. Já sabe, Lucas tem seus contatos, e a mãe dele, bom, ela sempre afrouxa a carteira. Li essa frase uma e outra vez. Ela sempre afrouxa a carteira, como se eu fosse uma conta bancária, como se meu amor tivesse preço. Continuei procurando e encontrei mais. Fotos de viagens, restaurantes, roupas de design, joias caras, tudo marcado. Tudo exibido e nos comentários sempre a mesma história. Lucas me mimou. Meu marido sabe como me tratar. Abençoada com este homem. Mas nunca mencionava de onde vinha o dinheiro. Nunca mencionava que eu havia pagado a casa. Nunca mencionava que eu havia pago os carros. Nunca mencionava que eu havia construído a empresa onde Lucas trabalhava. Era como se eu não existisse. Naquela noite,
não consegui dormir. Fiquei sentada na sala com o broche de prata entre os dedos e lembrei de algo que minha mãe me disse uma vez. Helena, quando alguém te apaga da própria história, é porque sabe que sem você não há história. No dia seguinte, decidi fazer algo que me doía profundamente. Fui à casa de Lucas e Isabela sem avisar. Toquei a campainha. Isabela abriu. Estava de calça de moletom de marca, cabelo num rabo de cavalo perfeito, uma xícara de café na mão. Senhora Helena. Olá, Isabela. Lucas está? Não. Está no trabalho. Entendo. Posso entrar? Ela hesitou, mas finalmente assentiu. Claro. Entrei. A casa era maior do que eu imaginava. Tetos altos, pisos de mármore, móveis caríssimos, quadros gigantes nas paredes, tudo pago com o meu dinheiro. Quer café? Não, obrigada. Sentamos na sala. Isabela, quero falar com você. Sobre o quê? Sobre Lucas? Sobre vocês? Sobre tudo isso. Ela sorriu, aquele sorriso frio. Não entendo. Entende sim. Ela ficou séria. Senhora Helena, se veio nos cobrar algo? Não vim cobrar nada. Vim entender. Entender o quê? Por que Lucas não me procura mais? Por que ele não vem me ver? Por que parece que eu já não importo? Isabela pousou a xícara na mesa. Senhora, com todo respeito, Lucas já é um homem adulto, tem a própria vida, a própria família. Eu sei. E às vezes as mães têm que soltar. Lá estava de novo essa palavra. Soltar. Isabela, eu nunca quis controlá-lo. Só quero estar na vida dele. E está. Mas não pode pretender que tudo continue igual a quando Lucas era criança. Eu não pretendo isso. Então, o que pretende? Que me trate com respeito, que não minta para mim, que não me use? Isabela se levantou. Ninguém está usando ninguém, senhora Helena. Lucas trabalha duro. Ele merece tudo o que tem. Eu nunca disse o contrário. Mas insinua. Sempre insinua. Como se Lucas não fosse capaz de nada sem a senhora. Isso não é verdade. Não? Então, pare de tratá-lo como se fosse seu bebê. Pare de ficar em cima dele. Pare de controlar tudo. Fiquei em silêncio porque naquele momento entendi. Não importava o que eu dissesse. Não importava o que eu fizesse. Para Isabela, eu sempre seria o obstáculo. A mãe intrometida, a sogra incômoda, a mulher que sobrava. Levantei-me. Obrigada pelo seu tempo, Isabela. Senhora Helena, não se preocupe, eu entendi. Saí daquela casa com lágrimas nos olhos, mas também com algo mais, com a certeza de que já não podia continuar assim, de que já não podia continuar implorando por um lugar na vida do meu filho, de que já não podia continuar pagando por amor. Naquela noite, liguei para Marcelo. Marcelo, preciso que você me faça um favor. Diga, senhora. Quero que você organize um jantar na minha casa para celebrar a próxima promoção de Lucas. Promoção? Sim, vamos promovê-lo a diretor de operações. Senhora, a senhora tem certeza? Completamente certa. E quem mais vai comparecer? Lucas, Isabela, a sogra dele, Márcia e você. Só nós? Só nós. Marcelo hesitou. Senhora, o que a senhora está planejando? Eu sorri. Nada de mal, Marcelo. Apenas um jantar. Desliguei. E naquela noite, enquanto tocava o broche de prata, soube que havia chegado o momento. O momento de falar. O momento de mostrar a verdade. O momento de deixar o karma fazer seu trabalho. A semana antes do jantar foi uma das mais longas da minha vida. Não porque estivesse nervosa, mas porque finalmente havia tomado uma decisão. E quando uma mulher de 57 anos toma uma decisão depois de anos de silêncio, essa decisão é definitiva. Lucas me ligou 3 dias antes do jantar. Mãe, Marcelo me disse que você organizou um jantar para celebrar minha promoção. É isso mesmo. Por que não me contou antes? Eu queria que fosse uma surpresa. Ah, bom, obrigado. De nada, meu amor. Vai mais alguém? Apenas os mais próximos. Isabela, sua sogra. Marcelo. Minha sogra? Sim,
Pensei que seria bom que Márcia estivesse presente. Afinal, ela também faz parte da sua vida agora. Silêncio. Tudo bem, mãe. Você está feliz com sua promoção? Claro que sim. Eu trabalhei muito por isso. Eu sei, filho. Bom, a gente se vê na sexta, então. A gente se vê. Desliguei e sorri porque sabia algo que Lucas não sabia. Sabia que aquele jantar mudaria tudo. Os dias seguintes eu passei me preparando, não apenas para o jantar, mas a mim mesma. Fui ao salão de beleza, arrumei o cabelo, fiz a manicure, comprei um vestido novo, vermelho, elegante, com decote discreto, mas confiante. A mulher no espelho já não era a mesma que havia chorado durante meses. Era uma mulher que havia recuperado sua dignidade. A noite de sexta-feira chegou. Contratei um serviço de buffet, flores brancas na mesa, velas, taças de cristal, talheres de prata, tudo impecável. A mesa estava posta para 6 pessoas, mas apenas 5 sabiam que viriam. Às 7 da noite começaram a chegar. Lucas chegou primeiro com Isabela. Ela estava com um vestido azul, saltos altíssimos, maquiagem perfeita, cabelo solto e brilhante. Mãe. Lucas me beijou a bochecha. Oi, meu amor. Como você está bonito. Obrigado. Isabela se aproximou. Senhora Helena, que bonita a sua casa. Fazia tempo que não vinha. Eu sorri. Obrigada, Isabela. Faz tempo que não me convidam para a sua também. O sorriso de Isabela congelou. Ah, sim. É que estivemos muito ocupados, eu imagino. Márcia chegou 10 minutos depois. Estava com um tailleur cor creme, colar de pérolas, bolsa de marca. Parecia importante. Helena, que prazer te ver. Igualmente, Márcia. Sua casa é encantadora, muito aconchegante. Aconchegante. A palavra que as pessoas usam quando querem dizer pequena. Obrigada. É humilde. Mas é minha. Sentamos na sala. Ofereci taças de vinho branco. Lucas estava nervoso. Não parava de olhar o relógio. Marcelo já vem? Sim, não deve demorar. Isabela olhava tudo com aqueles olhos calculistas que eu já conhecia. Os móveis, os quadros, a decoração. Senhora Helena, nunca pensou em reformar? Não, eu gosto como está. Ah, é que eu poderia te dar algumas ideias, sabe? Com o meu negócio de decoração. Não sabia que você já tinha um negócio, Isabela. Bom, ainda não está aberto, mas estou trabalhando nisso. Márcia interveio. Isabela tem muito talento, só precisa de um pouco de capital inicial. Olhou fixamente para mim. Entendi. A campainha tocou. Levantei-me. Deve ser Marcelo. Abri a porta e lá estava ele com seu terno impecável, sua pasta de couro, seu sorriso profissional. Senhora Guimarães. Marcelo, obrigada por vir. É uma honra. Mas Marcelo não vinha sozinho. Ao seu lado estava o Dr. Rodrigo Sampaio, advogado corporativo do Grupo Guimarães. Lucas não sabia, mas eu sim. Entramos na sala. Lucas se levantou imediatamente. Marcelo, que prazer te ver. Igualmente, Lucas. Parabéns pela sua promoção. Obrigado. Lucas olhou para o Dr. Sampaio confuso. E o senhor é? Dr. Rodrigo Sampaio, advogado corporativo. Ah, muito prazer. Sentamos à mesa. Eu na cabeceira. Lucas à minha direita. Isabela ao lado dele. Márcia em frente a Lucas. Marcelo e o Dr. Sampaio nas extremidades. O buffet serviu o jantar. Creme de aspargos, salada com vinagrete de framboesa, filé mignon, batatas gratinadas, pão fresquinho. Tudo estava perfeito, mas o ambiente estava tenso. Lucas tentava puxar conversa. Mãe, a comida está deliciosa. Obrigada, filho. Você que cozinhou? Não. Contratei um serviço. Eu queria que tudo fosse especial. Isabela interveio. É muito elegante, senhora Helena. Não sabia que gostava de organizar jantares assim. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, Isabela. Ela parou de sorrir. Márcia tentou quebrar a tensão. Bom, estamos aqui para celebrar Lucas. Você deve estar muito orgulhosa, Helena.
Sempre estive orgulhosa do meu filho, claro. E agora, com esta promoção, certamente terá muito mais responsabilidades. É verdade. Lucas tomou um gole de vinho. Marcelo me disse que a vaga inclui um aumento considerável. Sim, respondeu Marcelo. O diretor de operações tem um salário de R$ 75 mil mensais. Isabela quase engasgou com o vinho. 75 mil? Isso mesmo. Márcia sorriu amplamente. Nossa, isso é muito generoso. O Grupo Guimarães valoriza seus funcionários. Eu disse, especialmente quando são família, acrescentou Márcia. Lá estava a insinuação. Larguei o garfo no prato. Márcia, o que você quer dizer com isso? Ela se ajeitou na cadeira. Nada de mal, Helena. Só que é lógico que Lucas tenha certas vantagens. É seu filho. É natural que você o apoie. Vantagens. Sim, sabe. Promoções rápidas. Bônus. Oportunidades. Lucas interveio. Mãe, eu conquistei cada promoção. Eu sei, filho. Não sabe porque nunca esteve lá. Nunca viu o quanto eu trabalho. Isabela tocou a mão dele. Lucas, calma. Mas ele já estava irritado. Não, Isabela. Eu estou cansado disso. Estou cansado de todos pensarem que só estou onde estou porque minha mãe é a dona. Fiquei em silêncio. Eu trabalhei duro, mãe. Chego cedo. Fico até tarde. Resolvo problemas. Tomo decisões e, mesmo assim, todos acham que você me deu tudo de presente. Marcelo pigarreou. Lucas, com todo respeito. O quê, Marcelo? Você também pensa isso? Marcelo olhou para mim. Fiz um sinal com a cabeça. Lucas, você é um bom trabalhador, mas há coisas que você precisa saber. Como o quê? Como o fato de que cada uma das suas promoções foi aprovada diretamente por sua mãe. Lucas empalideceu. O quê? Cada aumento de salário, cada bônus, cada benefício, tudo passou pela autorização dela. Isso não é verdade. É sim, eu disse. Todos me olharam. Levantei-me da cadeira, toquei o broche de prata no meu pescoço. Lucas, preciso te dizer algo e preciso que você me escute sem interromper. Mãe, por favor. Ele ficou calado. Respirei fundo. Há 32 anos, herdei uma pequena indústria têxtil em Belo Horizonte. Ninguém acreditava em mim, nem seu pai, nem meus irmãos, nem meus sócios. Todos pensavam que eu venderia, que fracassaria. Eu caminhei ao redor da mesa, mas não o fiz. Trabalhei 14 horas por dia. Aprendi do zero, negociei, lutei e, aos poucos, aquela pequena fábrica se tornou o Grupo Guimarães. Lucas me olhava com os olhos arregalados. Quando seu pai morreu, você tinha 12 anos. Ficamos sós e eu prometi que nunca te faltaria nada. E eu cumpri essa promessa. Mãe, eu sei de tudo isso. Não sabe porque eu nunca te disse o quanto custou. Parei na frente dele. Paguei as melhores escolas para você, as melhores viagens, as melhores roupas, a melhor vida. Nunca pedi nada em troca, só que você fosse feliz. Isabela baixou o olhar. Quando você se casou com Isabela, dei a vocês R$ 500 mil para a casa. Nunca me devolveram. Nunca me agradeceram. Mãe, nós agradecemos. Quando, Lucas? Quando? Silêncio. Quando você começou a trabalhar no Grupo Guimarães, pedi a Marcelo que o tratasse como a qualquer outro funcionário, que fizesse você conquistar seu lugar. Mas toda vez que ele tentava impor limites, você o ameaçava de falar comigo. Lucas ficou pálido. Cada promoção que você recebeu foi porque eu autorizei. Cada bônus, cada benefício, cada oportunidade, tudo saiu de mim. Mãe, eu não sabia. Claro que sabia. Todos sabiam. Olhei para Isabela. Você sabia. Por isso, toda vez que precisavam de dinheiro, Lucas me pedia. Porque sabia que eu sempre diria sim. Isabela abriu a boca, mas não disse nada. Olhei para Márcia. E você também sabia. Por isso, sempre me tratou como se eu fosse um estorvo, porque sabia que sem mim não haveria nada. Márcia ficou vermelha. Helena, eu nunca. Sim,
Você fez isso em cada comentário, em cada olhar, em cada insinuação de que eu deveria soltar meu filho. Virei-me para Lucas. Mas o que mais me dói, filho, é que você me deixou de lado. Deixou de me ligar, deixou de me visitar, deixou de me ver. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto e eu permiti isso porque tive medo. Medo de te perder, medo de que, se eu dissesse algo, você me expulsasse da sua vida completamente. Os olhos de Lucas estavam marejados. Mãe, mas esta noite eu entendi algo. Toquei o broche de prata. Minha mãe me disse uma vez: uma mulher que sabe guardar silêncio na hora certa, também sabe quando falar. Olhei para todos nos olhos e chegou a hora de falar. O silêncio era absoluto. Lucas, eu te amo. Sempre te amei. Mas não posso continuar assim. Não posso continuar pagando pelo seu amor. Não posso continuar sendo invisível na sua vida. Mãe, você não é invisível. Eu sou sim. Há 3 meses foi meu aniversário. Você me ligou? Lucas baixou o olhar. Não. Há 6 meses fui operada da vesícula. Você soube? Não. Há 1 ano vendi a fábrica de Belo Horizonte, a que herdei do meu pai, a que me doeu tanto soltar. Você ficou sabendo? Não. Sabe por que você não ficou sabendo? Ele não respondeu. Porque você nunca perguntou. As lágrimas de Lucas começaram a cair. Mãe, me desculpa. Eu sei, mas desculpas não são suficientes. Voltei para o meu lugar na cabeceira da mesa. Esta noite, eu ia anunciar sua promoção. Ia te celebrar. Ia continuar fingindo que estava tudo bem. Olhei para o Dr. Sampaio. Mas em vez disso, vou fazer algo diferente. O advogado abriu sua pasta, pegou uma pasta de documentos. Dr. Sampaio, por favor. Ele limpou a garganta. Preparei os documentos que a senhora Guimarães solicitou. Lucas o olhou confuso. Que documentos? Os documentos de renúncia da senhora Guimarães como acionista majoritária do Grupo Guimarães. Todos ficaram gelados. O quê? Lucas se levantou abruptamente. Mãe, o que você está fazendo? Estou te soltando, Lucas, como todos queriam. Não, você não pode fazer isso. Posso sim e vou fazer. Isabela também se levantou. Senhora Helena, espere. Não, Isabela, já esperei o suficiente. Olhei para Lucas. A partir de amanhã, eu já não serei parte do Grupo Guimarães. Vou vender minhas ações. E você? Você vai seguir seu caminho sozinho. Mãe, por favor. Ainda me pergunto se fiz o certo. E você? O que teria feito no meu lugar? Lucas desabou na cadeira com a cabeça entre as mãos. Márcia estava pálida. Isabela tremia. Marcelo me olhava com respeito e eu? Eu finalmente respirei porque, pela primeira vez em anos, senti que havia recuperado minha voz, minha dignidade, meu poder. O silêncio que se seguiu às minhas palavras foi como o silêncio antes de uma tempestade, pesado, elétrico, cheio de coisas que ninguém se atrevia a dizer. Lucas levantou a cabeça. Estava com os olhos vermelhos. Mãe, você não pode fazer isso. Eu já fiz, filho. Mas a empresa é sua. É a sua vida. Era a minha vida. Antes de você a transformar em um campo de batalha. Isabela se levantou bruscamente. Isso é ridículo, senhora Helena. A senhora não pode tomar decisões assim só porque está com raiva. Não estou com raiva, Isabela. Estou cansada. Cansada? Márcia interveio. Helena, por favor. Isso é um exagero. Todos os filhos se distanciam um pouco quando se casam. É normal. Olhei para ela com uma calma que me surpreendeu. Márcia, você passou 2 anos me dizendo para eu soltar meu filho, para deixá-lo voar, para eu me afastar. Pois bem, é exatamente isso que estou fazendo, mas não assim. Então como? Como você queria que eu fizesse? Continuar pagando em silêncio? Continuar sendo a carteira que sempre afrouxa o dinheiro? Isabela empalideceu ao ouvir essas palavras. Ela reconheceu o próprio comentário nas redes sociais. Eu nunca disse. Disse sim.
Ela sempre afrouxa a carteira, você se lembra? A cor desapareceu completamente do rosto dela. Isso foi um comentário sem pensar. Os comentários sem pensar são os mais honestos, Isabela. Lucas me olhou com uma mistura de dor e confusão. Você revisou as redes sociais dela? Sim. Porque vocês me apagaram da vida real de vocês. Só me restava ver a vida de mentira de vocês na internet. Mãe, isso não é justo. Sabe o que não é justo, Lucas? Que sua mãe pague sua casa e você nunca a convide para conhecê-la. Que sua mãe autorize sua promoção e você a envergonhe na frente de convidados. Que sua mãe construa uma empresa para você e você haja como se a tivesse erguido sozinho. Cada palavra era como uma facada, mas não de raiva, de verdade. Lucas cobriu o rosto com as mãos. Eu não queria que as coisas fossem assim. Então, por que permitiu? Por quê? Por quê? Isabela tocou o ombro dele. Lucas, você não precisa explicar nada. Precisa sim, eu disse. Porque eu mereço. Marcelo interveio suavemente. Senhora Guimarães, a senhora tem certeza de que quer vender suas ações? É uma decisão muito grande. Completamente certa, Marcelo. E a quem a senhora pretende vendê-las? A um grupo investidor de Porto Alegre. Já tenho a oferta, são 150 milhões de reais. Lucas levantou a cabeça de repente. 150 milhões? Isso mesmo. Mas isso significa que a empresa já não será minha nem sua. Será de estranhos. Márcia se levantou. Helena, você não pode fazer isso. Lucas trabalha aí, tem um futuro aí. Lucas tem um diploma universitário, tem experiência. Se ele realmente é tão bom quanto diz, encontrará trabalho em qualquer lugar. Mas não é a mesma coisa, gritou Isabela. O Grupo Guimarães tem o sobrenome de vocês. É o seu legado. Era o meu legado. Mas Lucas decidiu que eu não era parte da vida dele. Então ele também não será parte da minha. Mãe, por favor. Lucas se levantou. Não jogue tudo no lixo por um momento de raiva. Isso não é um momento, Lucas. Estes são 2 anos de humilhações. 2 anos de silêncio. 2 anos de me sentir invisível. Aproximei-me dele. Sabe quantas vezes eu chorei esperando que você me ligasse? Quantas vezes preparei comida pensando que você viria? Quantas vezes fiquei acordada me perguntando o que eu fiz de errado? Minha voz falhou. Eu te dei tudo, Lucas. Tudo. E você? Você me deixou no esquecimento. As lágrimas rolavam pelo rosto dele. Mãe, me desculpa. De verdade, me desculpa. Eu sei, mas o perdão não é suficiente. O que você quer então? Quero que você entenda o que se sente ao perder tudo, assim como eu perdi. O Dr. Sampaio pigarreou. Senhora Guimarães, se a senhora assinar estes documentos esta noite, a venda será efetiva em 72 horas. Peguei a caneta. Lucas estendeu a mão. Mãe, espera. Por favor, me dê uma oportunidade. Deixe-me provar que posso mudar. Lucas, eu não preciso que você mude. Preciso que você se dê conta. De quê? De que o dinheiro não compra o amor? De que o sucesso não substitui a lealdade? De que uma mãe não é um caixa eletrônico? Isabela começou a chorar. Senhora Helena, por favor, nós precisamos disso. Precisam de mim ou precisam do meu dinheiro? Ela não respondeu. Essa é a diferença, Isabela. Você nunca precisou de mim, só do que eu podia dar a vocês. Márcia se aproximou. Helena, seja razoável. Pense no seu filho. Pense no futuro dele. Eu passei 32 anos pensando no futuro dele. Agora vou pensar no meu. Assinei o primeiro documento, depois o segundo e o terceiro. Cada assinatura era uma libertação. Cada traço era uma despedida. Não do meu filho, mas da ilusão de que um dia as coisas voltariam a ser como antes. Quando terminei, entreguei os documentos ao Dr. Sampaio. Pronto. Lucas desabou na cadeira, completamente derrotado. E agora, mãe? O que eu vou fazer? O que todos nós fazemos quando perdemos algo importante? Aprender. Aprender o quê? A valorizar o que se tem antes que vá embora. Tirei o broche de prata do pescoço.
O broche que minha mãe me deu. O broche que usei em todos os momentos importantes da minha vida. Aproximei-me de Lucas. Toma. O que é isso? É o broche da minha mãe. Ela me deu no dia do meu casamento. Disse para eu usá-lo para lembrar de onde eu vim. Coloquei-o na mão dele. Quero que você o guarde. E, toda vez que o vir, quero que se lembre desta noite. Quero que se lembre que o amor não se compra, que a família não se abandona e que uma mãe sempre será uma mãe, mesmo que você decida esquecê-lo. Lucas fechou a mão em torno do broche e chorou. Chorou como não chorava há anos. Isabela estava paralisada. Márcia tinha o olhar perdido. Marcelo me olhava com uma mistura de tristeza e admiração. Segui em direção à porta. O jantar terminou. Por favor, retirem-se. Mãe. Lucas se levantou. Posso falar com você? Já falamos, Lucas. Por favor, não esta noite. Esta noite eu preciso ficar sozinha. Quando, então? Quando você entender por que eu fiz isso. Abri a porta. Um por um, eles saíram, Isabela chorando, Márcia em silêncio, Marcelo com uma despedida respeitosa. Lucas foi o último a sair. Parou no batente. Mãe, eu te amo. Eu sei, filho. Mas às vezes o amor não é suficiente. O que você quer dizer? Que o amor sem respeito é manipulação. E eu já não vou permitir que me manipulem. Eu nunca quis te manipular. Mas fez isso toda vez que me pedia dinheiro sabendo que eu não podia negar. Toda vez que usava meu amor como desculpa para sua irresponsabilidade. Toda vez que me afastava da sua vida, mas me mantinha perto da sua carteira. Ele ficou em silêncio. Boa noite, Lucas. Fechei a porta e pela primeira vez em 2 anos, fiquei sozinha. Completamente sozinha. Mas não me senti vazia. Me senti livre. Caminhei para a sala. Sentei-me no mesmo sofá onde eu costumava ler histórias para Lucas quando era criança. Toquei meu pescoço, o lugar onde o broche sempre esteve. E, embora não o tivesse mais, senti a presença da minha mãe. Eu fiz, mãe. Finalmente eu falei. E no silêncio daquela casa vazia, senti paz. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentada na sala olhando as fotos na parede. Lucas aos 5 anos com a bola no jardim. Lucas aos 12, no dia de sua formatura do primário. Lucas aos 18, no dia em que entrou na faculdade. Lucas no dia do casamento, sorrindo ao lado de Isabela. Cada foto era uma lembrança. Cada lembrança era uma despedida porque eu sabia que depois desta noite, nada seria igual. E eu não me arrependia, porque às vezes perder algo é a única forma de recuperar a si mesma. Às vezes, soltar é o maior ato de amor próprio. Às vezes, dizer basta é a coisa mais corajosa que você pode fazer. Naquela noite, enquanto o silêncio preenchia cada canto da minha casa, eu entendi algo que minha mãe sempre soube, que uma mulher que se respeita nunca se perde, mesmo que perca todo o resto. Os dias depois daquela ceia foram os mais estranhos da minha vida. Não porque estivesse sozinha, mas porque, pela primeira vez em anos, eu me sentia completa. Na segunda-feira de manhã, recebi uma ligação de Marcelo. Senhora, Guimarães, os investidores de Porto Alegre confirmaram a compra. Querem se reunir com a senhora na sexta-feira para assinar o contrato final. Perfeito, Marcelo. Estarei lá. Posso perguntar algo? Claro. A senhora tem certeza disso? Ainda há tempo para reconsiderar. Olhei pela janela, o jardim que eu havia cuidado durante anos, as buganvílias que Ricardo plantou, a cadeira de balanço onde eu sentava para pensar. Mais certa do que nunca, Marcelo. Entendo. E Lucas falou com a senhora? Não. Quer que eu diga como ele está? Não. Quando ele estiver pronto, ele vai me procurar. Senhora, ele está devastado. Ótimo. Isso significa que ele finalmente está sentindo algo real. Silêncio. Com todo respeito, senhora Guimarães. Acho que a senhora fez o certo. Obrigada, Marcelo. Desliguei e, pela primeira vez em semanas, sorri. Os dias seguintes foram uma mistura de libertação e melancolia.
Guardei todas as fotos de Lucas em uma caixa. Não as joguei fora, mas também não as deixei à vista. Limpei a casa, doei roupas velhas, reorganizei os móveis, abri as janelas. Era como se estivesse limpando a minha vida, deixando ir o que já não me servia. Na quarta-feira à tarde, a campainha tocou. Abri a porta. Era a Isabela. Estava com os olhos inchados, sem maquiagem, o cabelo preso em um rabo de cavalo desgrenhado, moletom e camiseta. Nunca a tinha visto assim. Senhora Helena, posso entrar? Hesitei, mas finalmente assenti. À vontade. Entramos na sala. Ela se sentou na beirada do sofá, nervosa. Quer água? Café? Não, obrigada. Sentei-me à frente dela. A que veio, Isabela? Ela baixou o olhar. Eu vim para te pedir perdão. Perdão? Por quê? Por tudo. Pelo modo como te tratei. Pelas coisas que eu disse? Por afastar Lucas de você. Lucas sabe que você está aqui? Não, ele está muito mal, senhora Helena. Não dormiu. Quase não come. Só fica sentado olhando para o broche que a senhora deu a ele. Senti algo no peito, mas não cedi. E você? Como está? Assustada. De quê? De perder tudo. Lá estava a verdade. Perder tudo ou perder o dinheiro. Ela levantou o olhar com lágrimas nos olhos. Sei que a senhora pensa que eu só me interessava pelo dinheiro e talvez no começo tenha sido assim. Mas eu amo Lucas. Você o ama ou ama a vida que ele te proporciona? Eu não sei. Pelo menos ela estava sendo honesta. Isabela, sabe por que eu fiz o que fiz? Porque estava com raiva. Não, porque eu estava cansada. Cansada de ser invisível. Cansada de ser usada. Cansada de que meu amor fosse condicional. Eu nunca quis que se sentisse assim. Mas foi assim que me fizeram sentir. Você e sua mãe. Isabela começou a chorar. Minha mãe. Minha mãe sempre me disse para me casar com alguém que pudesse me dar uma boa vida. Que o amor não é suficiente. Que eu preciso de segurança. E Lucas te deu isso. Sim, mas agora eu não sei se o que sinto por ele é amor ou costume. Fiquei em silêncio porque essa era uma pergunta que só ela podia responder. Senhora Helena, a senhora acha que Lucas me ama? Acho que Lucas ama a ideia de você. A esposa perfeita, a família perfeita, a vida perfeita, mas não sei se ele realmente te conhece. E a senhora acha que eu o conheço? O que você acha? Ela ficou em silêncio, e naquele silêncio estava a resposta. Por que você veio de verdade, Isabela? Porque eu tenho medo de que tudo desmorone. Já desmoronou. A pergunta é: o que vocês vão construir agora? E se não pudermos construir nada? Então, saberão a verdade. Que verdade? Que o que vocês tinham não era real. Era uma ilusão sustentada pelo meu dinheiro. Isabela cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou como uma criança perdida. E por um momento, senti compaixão por ela. Isabela, vou te dizer algo que minha mãe me disse uma vez. Ela levantou o olhar. Uma mulher que constrói sua vida sobre o dinheiro dos outros nunca será livre, porque sempre viverá com medo de perdê-lo. E o que eu devo fazer? Isso só você sabe. Ela limpou as lágrimas. A senhora algum dia vai nos perdoar? Eu já perdoei vocês, Isabela. Perdoar não significa esquecer, nem significa voltar. Então, o que significa? Significa soltar a dor, mas não soltar a lição. Ela se levantou. Obrigada por me receber. De nada. Caminhou em direção à porta, mas parou. Senhora, Helena, Lucas sente muito a sua falta. Eu sei. A senhora também sente a dele todos os dias. Mas isso não muda o que eu fiz. Por que não muda? Porque o amor não é suficiente quando não há respeito. Isabela assentiu e foi embora. Fechei a porta. E me dei conta de algo. Isabela não veio pedir perdão por mim. Veio pedir perdão por ela porque estava começando a entender o que se sente ao perder algo que nunca valorizou. Na quinta-feira à noite, recebi uma mensagem de Lucas. Era uma mensagem de voz.
Hesitei, mas finalmente a reproduzi. Mãe, sou eu. Sei que você não quer falar comigo e eu entendo, mas eu preciso te dizer algo. A voz dele soava quebrada. Você tem razão em tudo. Eu fui um mau filho. Te usei, te ignorei, te fiz sentir invisível e não há desculpa para isso. Ouvi sua respiração entrecortada. Eu tenho pensado muito em tudo o que você disse, em tudo o que eu fiz, e me dou conta de que eu te perdi há muito tempo, não na sexta-feira, mas há anos. Silêncio. E o pior é que eu nem sequer percebi. Eu estava tão ocupado tentando ser alguém importante que esqueci a pessoa mais importante da minha vida. Meu coração apertou. Marcelo me disse que você vai assinar a venda na sexta e eu entendo por que você faz isso. Porque eu te obriguei a fazer. Porque eu te demonstrei que não merecia seu sacrifício. A voz dele falhou. Só quero que você saiba que eu te amo, mãe. Sempre te amei. Mesmo que eu não tenha demonstrado, mesmo que eu tenha agido como se você não me importasse, eu chorei. Chorei ouvindo as palavras que eu havia esperado durante anos. Eu não te peço que mude de opinião. Eu não te peço que me perdoe. Só quero que saiba que eu me dou conta, que finalmente entendo o que eu perdi. A mensagem terminou. Fiquei sentada com o telefone na mão e, pela primeira vez desde aquela ceia, senti que algo no meu coração se acalmava. Mas não respondi porque ainda não era o momento. A sexta-feira chegou, vesti um tailleur azul marinho, coloquei brincos de pérola, arrumei o cabelo, me maquiei com cuidado, mas não coloquei o broche de prata, porque aquele broche agora estava com Lucas e era melhor assim. Cheguei aos escritórios do Grupo Guimarães às 10 da manhã. O prédio que eu havia visto crescer, as paredes que conhecia de cor, a empresa que eu havia construído com sangue, suor e lágrimas. Tudo estava prestes a deixar de ser meu e eu não me arrependia. Marcelo me esperava na sala de reuniões. Ao lado dele, 3 homens internos perfeitos, os investidores de Porto Alegre. Senhora Guimarães, estes são os senhores Vasconcelos, Pires e Camargo. Nós nos cumprimentamos. É uma honra conhecê-la, senhora Guimarães. O Grupo Guimarães é uma empresa excepcional. Obrigada. Sentamos. O doutor Sampaio abriu sua pasta. Temos os contratos prontos. Se a senhora Guimarães assinar hoje, a transação será efetivada em 72 horas. Perfeito. Um dos investidores pigarreou. Senhora Guimarães, antes de assinar, eu gostaria de lhe perguntar algo. Diga, por que a senhora está vendendo? O Grupo Guimarães está no seu melhor momento. As projeções são excelentes. Não faz sentido vender agora. Olhei pela janela para a cidade que havia sido meu lar por tantos anos. Vendo porque aprendi algo importante. O quê? Que às vezes o mais valioso que você tem não é o que você constrói, mas sim saber a hora de soltar. Ele assentiu. Com todo respeito. Entendo. Peguei a caneta e assinei. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Cada assinatura era uma despedida, mas também um novo começo. Quando terminei, os investidores apertaram minha mão. Foi um prazer fazer negócios com a senhora Guimarães. Igualmente. Marcelo me acompanhou até a porta. Senhora, o que vai acontecer agora? Viver, Marcelo. Finalmente vou viver. E Lucas? Lucas terá que aprender a viver sem mim também. Ele sabe que a venda foi assinada hoje? Não contei. Vai doer. Eu sei, mas às vezes a dor é a única forma de despertar. Marcelo sorriu tristemente. Foi uma honra trabalhar com a senhora todos esses anos. A honra foi minha, Marcelo. Nós nos abraçamos e saí daquele prédio pela última vez com a cabeça erguida, com o coração leve, com a certeza de que havia feito o certo. Naquela noite, em casa, preparei um chá de camomila. Sentei no jardim sob as estrelas, e pela primeira vez em anos, senti paz. Porque eu havia aprendido algo que mudou minha vida, que o amor verdadeiro não é se sacrificar até desaparecer, é se amar o suficiente para impor limites, é respeitar a própria dignidade,
É saber que você pode perder tudo, menos a si mesma. E naquela noite, enquanto o vento movia as folhas das buganvílias, senti que minha mãe estava comigo, sorrindo, orgulhosa, porque eu finalmente havia aprendido a soltar. 3 meses depois de assinar a venda, minha vida era completamente diferente. Não no material, mas no essencial. Vendi a casa de Moema. Era grande demais para mim sozinha. Muitas lembranças, muitas sombras do passado. Comprei um apartamento pequeno em Pinheiros, com janelas grandes que deixavam a luz entrar, uma varanda com vasos cheios de flores, uma cozinha onde eu cozinhava só para mim. Era perfeito. Comecei a fazer coisas que havia adiado por anos. Fiz aulas de pintura. Descobri que gostava de óleo, das cores vibrantes, da liberdade de criar algo apenas pelo prazer de criar. Entrei em um clube de leitura. Mulheres da minha idade, com histórias parecidas com a minha, divórcios, filhos distantes, vidas reconstruídas. Nos reuníamos às terças, tomávamos café, falávamos de livros e da vida. Pela primeira vez em anos, eu tinha amigas. Uma delas, Beatriz, me disse numa tarde: Helena, você está diferente. Diferente como? Mais leve, como se tivesse tirado um peso de cima. Eu sorri. É exatamente assim que me sinto. Durante esses 3 meses, não procurei Lucas e ele não me procurou. No início, doeu. Todos os dias eu esperava uma mensagem, uma ligação, algo. Mas, pouco a pouco, a dor se transformou em aceitação e a aceitação em paz. Marcelo me ligava de vez em quando só para saber como eu estava. Senhora Guimarães, como a senhora está? Bem, Marcelo. Muito bem. Fico feliz em ouvir. E como vai a empresa? Os novos donos estão fazendo mudanças. Algumas boas, outras nem tanto. E Lucas? Silêncio. O que aconteceu, Marcelo? Lucas não trabalha mais no Grupo Guimarães. Gelei. O quê? Os investidores revisaram todos os dossiês. Encontraram irregularidades. Que tipo de irregularidades? Despesas pessoais cobradas da empresa, bônus injustificados, relatórios falsos de desempenho. Meu coração parou. Lucas fez isso? Não diretamente, mas ele autorizou muitas dessas despesas. E quando os investidores pediram explicações, ele não conseguiu justificá-las. Eles o demitiram. Pediram sua renúncia. Se não renunciasse, iriam processá-lo. Fechei os olhos. Quando isso aconteceu? Há 2 semanas. Por que não me contou antes? Porque achei que a senhora não gostaria de saber. Eu sempre vou querer saber, Marcelo. É meu filho. Eu sei, senhora. Perdão. Você sabe como ele está? Não muito bem. Isabela o deixou. O quê? Há 1 semana, ela saiu de casa. Pediu o divórcio. Senti como se tivesse levado um golpe no estômago. Por quê? Pelo que ouvi, porque Lucas não tem mais dinheiro. A casa está prestes a ser penhorada. Os carros foram devolvidos. E Isabela... Bem, Isabela não quis ficar para a parte difícil. Fiquei em silêncio porque, embora uma parte de mim sentisse dor por meu filho, outra parte entendia que isso era necessário, que essa era a lição que Lucas precisava aprender. Obrigada por me contar, Marcelo. Vai procurá-lo? Não, ainda não. Por que não? Porque se eu o procurar agora, ele vai pensar que estou ali para resgatá-lo, e isso não o ajudaria. Ele precisa ir ao fundo do poço. Precisa entender as consequências de suas decisões. A senhora é muito sábia, senhora Guimarães. Não sou sábia. Sou apenas uma mãe que aprendeu a amar de outra forma. Desliguei e naquela noite chorei. Chorei pelo meu filho, pela dor que ele estava vivendo, pelas lições que estava aprendendo. Mas não o procurei porque sabia que ele tinha que caminhar sozinho. 2 semanas depois, encontrei Márcia. Foi em um café nos Jardins. Eu estava tomando um cappuccino, lendo um livro, e ela entrou. Nós nos olhamos e por um momento pensei que ela me ignoraria, mas não o fez. Aproximou-se da minha mesa. Helena. Márcia, posso me sentar? Se quiser. Ela se sentou.
Pedi um chá. Ficamos em silêncio por vários minutos. Finalmente, ela falou. Suponho que você já saiba sobre Lucas e Isabela. Sim. Isabela está morando comigo. Está muito mal. Eu imagino. Ela diz que cometeu um erro, que nunca deveria ter deixado Lucas. E o que você pensa? Márcia baixou o olhar. Acho que eu também cometi um erro. Qual? O erro de ensinar à minha filha que o dinheiro é mais importante do que o amor. Fiquei em silêncio. Por anos, eu disse a ela para se casar com alguém que pudesse lhe dar segurança. Que o amor não paga as contas. Que ela precisava pensar com a cabeça e não com o coração. E agora vejo que tenho uma filha que não sabe amar, que só sabe calcular, que só sabe usar. Os olhos dela se encheram de lágrimas, e o pior é que eu a fiz assim. Márcia, não. Helena, me deixe falar. Eu te devo um pedido de desculpas. Você não me deve nada. Devo sim. Eu te tratei mal. Eu te julguei. Eu te fiz se sentir menor, porque no fundo eu tinha inveja. Inveja de quê? Da sua força, da sua independência, de você ter erguido uma empresa sozinha, de você não precisar de ninguém para ser alguém. Ela limpou as lágrimas. Eu me casei jovem. Tive Isabela jovem. E meu marido me sustentou a vida inteira. Eu nunca trabalhei. Nunca tive meu próprio dinheiro. Nunca tive minha própria identidade. Márcia. Ser mãe e esposa também é um trabalho. Eu sei, mas não é a mesma coisa. Quando meu marido morreu, eu fiquei com uma pensão, com uma casa, mas sem propósito, sem valor próprio. Por isso você queria que Isabela se casasse com alguém com dinheiro. Sim, porque eu não queria que ela dependesse de alguém como eu dependi. Mas eu errei porque agora ela é pior. Ela não depende de ninguém porque não sabe amar ninguém. Ela ainda pode aprender. Você acha? Todos podemos aprender se quisermos. Márcia me olhou com olhos tristes. Helena, algum dia você poderá me perdoar? Eu já te perdoei, Márcia. De verdade, guardar rancor machuca a mim, não a você. Você é uma mulher admirável. Não, sou apenas uma mulher que aprendeu a soltar. Ficamos em silêncio, bebendo nossas bebidas, e pela primeira vez, senti compaixão por Márcia porque entendi que ela também era vítima. Vítima de uma sociedade que lhe ensinou que seu valor estava no homem ao seu lado, não nela mesma. Um mês depois, recebi uma carta. Era de Lucas, escrita à mão em uma folha amassada com letra trêmula. Abri com o coração acelerado. Mãe, não sei se você vai ler esta carta. Não sei se ainda me importo, mas preciso escrevê-la. Passaram-se 4 meses desde aquela ceia. 4 meses que foram os mais difíceis da minha vida. Perdi meu emprego, perdi minha casa, perdi Isabela, perdi tudo o que pensei que me definia, e no meio de toda essa perda, finalmente te encontrei. Não fisicamente, mas na minha memória. Lembrei-me de quando era criança e você lia histórias para mim antes de dormir. Lembrei-me de quando eu tinha 12 anos e o papai morreu e você me disse: "Vamos ficar bem. Sempre vamos ficar bem." Lembrei-me de quando me formei na faculdade e você chorou de orgulho. Lembrei-me de todas as vezes que você esteve lá sem pedir nada em troca e me dei conta de algo que me destruiu a alma, que eu te esqueci. Te esqueci quando me casei. Te esqueci quando comecei a ganhar dinheiro. Te esqueci quando Isabela me convenceu de que você era um estorvo. Te esqueci quando mais precisei de você. E agora que perdi tudo, finalmente entendo o que perdi primeiro. Você, mãe, eu não te escrevo para pedir que me resgate. Eu não te escrevo para pedir dinheiro. Eu não te escrevo para pedir que volte. Eu te escrevo para dizer obrigada. Obrigada por me amar mesmo quando eu não te amava de volta. Obrigada por me dar tudo, mesmo quando eu não merecia. Obrigada por me deixar ir quando eu precisava cair. Porque você tinha razão, mãe. Às vezes, a única forma de aprender é perdendo. E eu precisava perder tudo para entender o que realmente importa. Agora moro em um apartamento pequeno. Trabalho em uma loja de eletrônicos. Ganho pouco. Vivo com o justo. Mas, pela primeira vez em anos, me sinto livre.
livre das aparências, livre das expectativas, livre da mentira. Todos os dias eu olho o broche que você me deu, e todos os dias lembro de suas palavras. O amor sem respeito é manipulação. Você tinha razão. Eu te manipulei, te usei, te machuquei, e não há desculpa para isso. Só quero que você saiba que eu me dou conta, que eu entendo, e que vou passar o resto da minha vida tentando ser o homem que você merecia como filho, mesmo que eu não esteja mais ao seu lado. Eu te amo, mãe. Sempre te amei, Lucas. Terminei de ler a carta com lágrimas rolando pelo meu rosto, e pela primeira vez em meses, senti que meu filho havia despertado. Não o Lucas que tinha tudo e não valorizava nada, mas sim o Lucas que perdeu tudo e finalmente entendeu. Naquela noite, respondi a ele também à mão, em papel, com a mesma solenidade. Lucas, eu li sua carta várias vezes e quero que você saiba algo. Eu nunca deixei de te amar, nem mesmo quando mais me machucou, porque é isso que uma mãe faz. Ama mesmo quando dói. Mas o amor de uma mãe não significa permitir que a machuquem. E foi isso que eu tive que aprender. Que amar não é aguentar, é impor limites. Que amar não é dar tudo, é ensinar a valorizar. Que amar não é ficar em silêncio, é ter a coragem de falar. Você fez coisas que me doeram profundamente, mas eu também fiz coisas que te machucaram ao te deixar ir, ao vender a empresa, ao tirar o chão dos seus pés. E eu não me arrependo porque agora vejo o que você é capaz de ser. Um homem que trabalha com as próprias mãos, um homem que vive com dignidade, um homem que finalmente entende que o valor não está no que você tem, mas sim em quem você é. Eu tenho orgulho de você, Lucas. Não do diretor de operações que ganhava R$ 75 mil, mas sim do homem que trabalha em uma loja e vive com o justo. Porque esse homem é real. Esse homem é livre. Esse homem é meu filho. Alguma vez você me chamou de constrangedora. Anos depois, eu vejo esse mesmo vazio no olhar de Isabela, enquanto ela está sozinha na casa de sua mãe, arrependida. A vida sempre cobra suas dívidas. E embora nosso caminho tenha sido doloroso, sou grata porque você me ensinou algo que eu precisava aprender. Que soltar não é deixar de amar. É amar o suficiente para deixar crescer. Quando você estiver pronto, me procure. Não para me pedir nada, apenas para tomar um café e começar de novo como mãe e filho, como pessoas que se respeitam, como família que reconquistou seu lugar. Eu te amo, Lucas. Sempre te amarei. Mamãe. Enviei a carta. E 2 semanas depois, Lucas tocou minha porta. Estava de calça jeans velha, uma camisa simples, sapatos gastos, mas seus olhos brilhavam. Oi, mãe. Oi, filho. Nós nos abraçamos e naquele abraço estava todo o perdão, toda a dor, todo o amor. Não falamos de dinheiro, não falamos da empresa, não falamos do passado. Apenas sentamos na minha varanda, tomamos café e falamos da vida. Como está seu trabalho? Eu perguntei. Cansativo, mas honesto. Fico feliz. E você, como está? Livre. Ele sorriu. Fico feliz, mãe. Ficamos em silêncio vendo o pôr do sol e, finalmente, Lucas disse: Mãe, você tinha razão em tudo. Não, não em tudo, mas no que é importante sim. Sabe o que é mais difícil de perder tudo? O quê? Me dar conta de que nunca foi meu, que tudo o que eu tinha vinha de você e que eu peguei como se merecesse. Agora você sabe. Agora eu sei. Ele pegou minha mão. Obrigado por não me resgatar. Obrigada por aprender a lição. E naquele momento senti que o karma havia feito seu trabalho. Não com vingança, mas com justiça. Lucas havia perdido tudo o que era material, mas havia ganhado algo inestimável. Dignidade, humildade e a oportunidade de começar de novo como um homem novo, como meu filho. Finalmente, 6 meses depois daquele primeiro café na minha varanda, minha vida havia encontrado um equilíbrio que eu nunca imaginei possível. Não era a vida que eu havia planejado. Era melhor porque era minha, completamente minha.
Lucas e eu nos víamos uma vez por semana, às vezes duas, mas nunca mais, porque ambos havíamos aprendido algo fundamental. O amor saudável precisa de espaço. Ele continuava trabalhando na loja de eletrônicos. Não era glamuroso. Não era o que ele havia sonhado, mas era honesto. Ele me contava sobre seus clientes, sobre seus colegas de trabalho, sobre como estava aprendendo a viver com menos. Sabe o que é mais estranho, mãe? Ele me disse numa tarde enquanto tomávamos café em um parque. O quê? Que agora eu durmo melhor? Antes, quando eu tinha tudo, vivia com medo constante de perder. Agora que perdi, não tenho mais medo. Eu sorri. Isso se chama liberdade, filho. Nunca pensei que a liberdade viria de ter menos. A verdadeira riqueza não é o que você tem, é o que você não precisa. Ele assentiu. E eu vi em seus olhos algo que não via há anos. Paz. Ele me contou sobre o processo de divórcio com Isabela. Foi rápido. Ela não queria nada de mim porque já não havia nada para levar. Como você se sente em relação a isso? Aliviado, triste, mas acima de tudo, aliviado. Por que triste? Porque eu me dou conta de que eu nunca a amei. A esposa perfeita, a vida perfeita. E ela, acho que ela também não me amou, só amava o que eu podia dar a ela. Então, ambos estão melhor assim. Sim, embora doa admitir. Ficamos em silêncio vendo as crianças brincarem no parque. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você se arrepende de ter vendido a empresa alguma vez? Pensei na pergunta dele. Realmente pensei. Não, nem um dia sequer. Por que não? Porque a empresa era apenas tijolos e papéis. Você é meu sangue e eu preferia te perder temporariamente a te perder para sempre. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Você não me perdeu, mãe. Você me encontrou. Não, filho. Você se encontrou. E naquele momento eu soube que havia valido a pena. Cada lágrima, cada noite de insônia, cada decisão difícil, tudo havia valido a pena porque meu filho havia voltado, não o filho que eu havia perdido, mas um melhor, um que havia aprendido. Durante esses meses também tive notícias de Isabela através de Beatriz, minha amiga do clube de leitura. Helena, você se lembra da sua nora? Sim. O que aconteceu com ela? Eu a vi outro dia em um café. Estava com a mãe e pareciam diferentes. Isabela havia emagrecido, sem maquiagem, roupas simples. Nada a ver com a mulher que exibia nas redes sociais. Você falou com elas? Não, mas as ouvi conversando. Isabela estava chorando. Dizia para a mãe que havia cometido o pior erro da vida dela. Ao deixar Lucas. Sim. Dizia que Lucas era o único homem que realmente a havia amado e que ela o havia desprezado. Fiquei em silêncio. Quer que eu te conte algo mais? Diga. A mãe dela respondeu. Filha, eu te ensinei tudo o que sabia, mas nunca te ensinei a amar, e isso é o que mais lamento. Senti algo no peito. Não era satisfação, não era vingança, era compaixão, porque entendi que Isabela também era vítima. Vítima de uma educação que lhe ensinou que o valor de uma mulher estava no que ela podia conseguir, não em quem ela podia ser. Você acha que ela vai ficar bem? Perguntou Beatriz. Espero que sim. Todos merecemos uma segunda chance. Até ela. Você é muito generosa, Helena. Não sou generosa. Apenas aprendi que guardar rancor é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Beatriz sorriu. Por isso eu te admiro. Não me admire. Aprenda com os meus erros. Quais erros? O de ter ficado em silêncio por tanto tempo. O de permitir que me faltassem com o respeito. O de acreditar que o amor era suficiente sem dignidade. Mas no final você resolveu. Sim, mas me custou anos e quase perdi meu filho. Mas você não perdeu. Não, não perdi. E essa era a verdade que enchia meu coração todos os dias. Em um sábado à tarde, Lucas chegou ao meu apartamento com algo nas mãos. Oi, mãe. Oi, filho. O que você traz aí? Um presente. Para mim. Para você. Ele me entregou uma caixa pequena embrulhada em papel simples. Eu abri.
Dentro estava o broche de prata, o broche da minha mãe, o broche que eu havia dado a Lucas naquela noite. Lucas, quero que você o pegue de volta, mãe, mas eu o dei a você. Eu sei. E foi o presente mais valioso que recebi, porque toda vez que eu o via, lembrava quem eu sou e de onde eu vim. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto, mas agora eu não preciso mais dele para lembrar por que eu o levo aqui. Ele tocou o peito, e quero que você o tenha de volta, porque ele é seu. Sempre foi seu. Peguei o broche com as mãos trêmulas. Filho. Mãe. Também quero te dizer mais uma coisa. O quê? Estou economizando, não muito, mas algo. E quando tiver o suficiente, eu vou te devolver o dinheiro que te pedi emprestado. Lucas. Não precisa. Eu preciso. Preciso te provar que não sou o mesmo homem que te usou. Preciso te provar que aprendi. Você já me provou. Não, ainda não. Mas vou fazer isso, mesmo que demore anos. Eu o abracei, e naquele abraço senti que todo o ciclo havia se fechado. A dor, o aprendizado, a redenção, tudo. Tenho orgulho de você, Lucas. Obrigado por não desistir de mim, mãe. Eu nunca desistiria de você. Você é meu filho. Ficamos abraçados por um longo tempo, e quando nos separamos, vi o homem em que ele havia se transformado. Não o homem de sucesso que ganhava milhões, mas o homem digno que trabalhava pelos seus sonhos, e isso era lindo. Esta noite, depois que Lucas se foi, coloquei o broche de prata, olhei-me no espelho e vi uma mulher diferente. Uma mulher que havia passado pelo fogo, que havia perdido tudo, que havia chorado até ficar sem lágrimas, mas que havia saído mais forte, mais sábia, mais livre. Toquei o broche e ouvi a voz da minha mãe. Uma mulher que sabe guardar silêncio na hora certa. Também sabe quando falar. Sorri. Eu fiz, mãe. Finalmente falei, e no silêncio do meu apartamento senti a presença dela orgulhosa, satisfeita, em paz. Os meses seguintes foram de uma calma que eu não experimentava há anos. Continuei fazendo aulas de pintura. Expus algumas de minhas obras em uma galeria pequena em Pinheiros. Não vendi muito, mas não importava porque eu não fazia isso por dinheiro. Fazia por mim. Continuei indo ao clube de leitura. As mulheres se tornaram minha família. Nós nos apoiávamos, nos ouvíamos, nos entendíamos, porque todas havíamos vivido histórias semelhantes de sacrifício, de dor, de renascimento. Uma tarde, enquanto pintava na minha varanda, recebi uma ligação. Era Marcelo. Senhora Guimarães. Como a senhora está? Bem, Marcelo. E você? Bem também. Ligo para te contar algo. O que aconteceu? Eu pedi demissão do Grupo Guimarães. O quê? Por quê? Porque os novos donos não têm os valores que a senhora tinha. Tudo é só números para eles. Não se importam com as pessoas. Sinto muito, Marcelo. Não sinta. Foi a melhor decisão. Abri minha própria consultoria e adivinha quem foi meu primeiro cliente? Quem? Lucas. Fiquei em silêncio. Lucas? Sim. Ele tem uma ideia de negócio, pequena, modesta, mas sólida. Me pediu para ajudá-lo a montar o plano de negócios. Do que se trata? Ele quer abrir uma loja de conserto de eletrônicos, mas com um viés social, consertar aparelhos velhos para doá-los a escolas de baixa renda. Senti meu coração inchar de orgulho. Marcelo, isso é lindo. É sim. E o melhor é que ele está fazendo tudo por conta própria, com as economias dele, com o trabalho dele. Ele precisa de ajuda. Ele me fez prometer que não contaria nada para a senhora. Ele diz que quer fazer sozinho. Eu sorri. Então respeite o desejo dele. Eu farei. Só queria que a senhora soubesse que seu filho é um bom homem, senhora. Guimarães. Finalmente ele é o homem que a senhora sempre acreditou que ele podia ser. Obrigada por me contar, Marcelo. Obrigada a você por nos ensinar a todos o que significa ter dignidade. Desliguei e chorei. Mas desta vez não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de alegria, porque meu filho estava construindo algo. Não com o meu dinheiro, não com o meu nome,
mas com as mãos dele, com o esforço dele, com o coração dele. E isso valia mais do que qualquer empresa. 6 meses depois, Lucas inaugurou sua loja. Ele me convidou, mas não como convidada de honra, mas como uma pessoa a mais. Mãe, não quero que você se sinta obrigada a ir. Você está brincando? Eu não perderia isso por nada. É algo pequeno, nada comparado com. Lucas, para. É seu, e isso o torna grande. No dia da inauguração, cheguei cedo. A loja ficava em um bairro popular. Não era luxuosa, mas era limpa, organizada, com uma placa pintada à mão que dizia: Eletrônicos renovados. Segunda chance para tudo. Sorri ao ler o nome porque era perfeito. Lucas estava lá dentro com um avental preparando tudo. Quando me viu, seus olhos brilharam. Mãe, você veio? Claro que vim. Ele me mostrou a loja, as bancadas de trabalho, as ferramentas, os aparelhos que já havia consertado. Esta televisão vai para uma escola na cidade Tiradentes. Este computador para um centro comunitário. Este rádio para um asilo. Filho, isso é lindo. É pouco, mas é honesto. É tudo. Ficamos olhando a loja em silêncio. Mãe, posso te dizer algo? Sempre. Eu sou mais feliz agora do que quando eu tinha tudo. Eu sei. Como você sabe? Porque está nos seus olhos. E você é feliz? Mais do que nunca. Sente falta da empresa? Às vezes, mas não a trocaria pelo que eu tenho agora. O que você tem agora? Paz, liberdade. E meu filho de volta. Nós nos abraçamos e naquele abraço estava tudo. O perdão, o amor, a redenção, tudo. A inauguração foi simples. Vieram vizinhos, alguns clientes, Marcelo, algumas pessoas do antigo trabalho de Lucas, mas Isabela e Márcia não vieram e isso estava bem, porque esta nova vida não tinha espaço para pessoas que só queriam levar, apenas para pessoas que queriam dar. No final do dia, quando todos se foram, Lucas e eu sentamos na entrada da loja vendo o pôr do sol. Mãe, você sabe que dia é hoje? Não. Faz 1 ano. Faz 1 ano que foi a ceia. A ceia onde tudo mudou. Você tem razão. Naquele dia, pensei que havia perdido tudo, mas agora vejo que naquele dia eu ganhei tudo. O que você ganhou? Eu me ganhei e te ganhei de volta. De verdade, desta vez. Peguei a mão dele. Filho, eu sempre estive lá. Você só estava cego demais para me ver. Eu sei e sinto muito. Não peça mais desculpas. Apenas siga em frente. Sabe do que eu mais sou grato? Do quê? De você ter tido a coragem de me soltar. Porque se não tivesse feito, eu continuaria sendo aquele homem vazio que só se preocupava em ter aparências. Você não tinha que me agradecer. Eu tinha que fazer isso por você e por mim. Você duvidou alguma vez? Todos os dias, mas eu sabia que era o certo. E se não tivesse funcionado? E se eu continuasse sendo o mesmo? Então eu teria aprendido a viver sem você, mas com a minha dignidade intacta. Ele assentiu. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Não sou forte. Apenas aprendi a me amar. Isso é ser forte. Ficamos em silêncio vendo o sol se pôr atrás dos prédios. E naquele silêncio eu entendi algo fundamental. Que a vida não se trata de não cair. Se trata de se levantar. Que o amor não se trata de dar tudo. Se trata de se dar valor, que a família não se trata de sangue, se trata de respeito e que às vezes perder é a única forma de ganhar. Naquela noite, quando voltei para o meu apartamento, sentei na minha varanda com uma xícara de chá, com o broche de prata no meu pescoço, e pensei em tudo o que havia vivido. A dor, a traição, a perda, mas também a cura, o perdão, o renascimento, e entendi que tudo havia sido necessário. Cada lágrima, cada decisão difícil, cada noite sem dormir, tudo havia me trazido até aqui, a este momento, a esta paz, a esta versão de mim mesma que finalmente havia se encontrado. Peguei meu telefone e escrevi algo que precisava escrever. Não para Lucas, não para mais ninguém, para mim.
Querida Helena, hoje quero te dizer algo que eu deveria ter dito há anos. Eu tenho orgulho de você. Orgulhosa de como você se levantou quando todos te davam como perdida. Orgulhosa de como você amou mesmo quando te machucaram. Orgulhosa de como você teve a coragem de soltar quando era necessário. Por anos, você baseou seu valor no que dava aos outros. Mas hoje você sabe que seu valor está em quem você é, não no que você tem, não no que você dá, não no que você sacrifica, mas na sua dignidade, na sua força, na sua capacidade de amar sem se perder. Obrigada por não desistir. Obrigada por aprender a soltar. Obrigada por me ensinar que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Com amor, você mesma. Guardei a nota e sorri porque finalmente estava completa. Se a minha história ajudar uma única mulher a abrir os olhos, terá valido a pena. Se a minha história ensinar a alguém que o amor sem respeito não é amor, terá valido a pena. Se a minha história mostrar a uma mãe que soltar não é deixar de amar, terá valido a pena, porque a dor não é eterna. Mas as lições são. E a minha lição foi esta: que uma mulher que se respeita não pode ser destruída. Pode ser machucada, pode ser traída, pode perder tudo, mas não pode ser destruída porque seu valor não está fora, está dentro. E ninguém pode tirar isso dela. Meu nome é Helena Guimarães, tenho 58 anos, e esta é a minha história. A história de uma mulher que perdeu tudo para se encontrar. A história de uma mãe que soltou seu filho para que ambos pudessem ser livres. A história de uma mulher que escolheu sua dignidade acima de tudo. E se alguém me perguntasse hoje, valeu a pena? Eu diria sim, 1000 vezes sim, porque agora durmo em paz. Porque agora vivo em liberdade. Porque agora finalmente sou eu. Obrigada por me escutar até o fim. Se esta história tocou seu coração, se inscreva e ative o sininho para escutar mais histórias de mulheres que transformaram sua dor em sabedoria. Cada dia uma mulher, uma lição de vida. Compartilhe esta história com alguém que você ama. Às vezes, uma história assim pode mudar um dia inteiro. Que Deus te abençoe e até a próxima.